dia, eu sou Georgia e vou apresentar o programa de hoje. Esta é a Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, programa falando de AA, Alcoólicos Anônimos. Lembrando que pela web é possível acessar o programa pelo endereço eletrônico Rádio NSC. Bom, para quem ainda não conhece, o programa tem como propósito trazer mais informações sobre a doença do alcoolismo e de como funciona o programa de recuperação de alcoólicos anônimos. Mas hoje a gente vai falar de um tema diferente, ou melhor, um tema associado ao alcoolismo. A gente vai falar sobre Al-Anon, uma associação de parentes e amigos de alcoólicos. Então a gente está com duas pessoas que são membros de Al-Anon, que a gente vai conversar aqui para entender melhor o que é Al-Anon, como funciona, como é que é essa associação de parentes e amigos de alcoólicos. Bom dia, Nádia. Bom dia, Clara. Bom dia. Fizeram coro. Então, vamos lá, gente. Então, pra gente entender aqui, nossos ouvintes também. Bom dia, Geraldo. Falei do Geraldo. Geraldo, nosso técnico especialíssimo, nosso auxílio luxuoso. Então, vamos começar, gente. Pergunta primeira. O que é Al-Anon? Al-Anon é A-L-Anon. A-N-O-N. Al-Anon. Para quem não está interessado também, já pode fazer uma busca aí no site para entender melhor o que é Al-Anon, mas a gente vai explicar para vocês. Tem tracinho? Desculpa a pergunta. Não, tem tracinho? Acho que não. Tem tracinho? Tem. No L? Nacional tem, mas do Rio de Janeiro não. Depois a gente vai passar tudo direitinho, mas tem AL-Anon. .org.br. Ótimo. al-anon.org.br. Então, vocês já podem dar aí uma stalkeada no site do Al-Anon. Mas vamos lá, gente. O que é essa associação para parentes e amigos de alcoólicos? O que é Al-Anon? Nádia, você pode começar? O Al-Anon, assim como o AA, é uma associação que trabalha à base de 12 passos e à base da tradição primordial que é o anonimato. O Al-Anon foi criado para parentes e amigos de alcoólicos que se reúnem para compartilhar as suas experiências, né? Força e esperança a fim de solucionar os problemas que têm em comum. Por que eu estou dizendo isso, problemas que têm em comum? Porque o alcoolismo é uma doença que é para toda a vida e a obsessão do alcoólico é beber e do familiar é fazer o alcoólico parar de beber. E esta não é a forma correta do familiar conduzir a situação. Então, eu particularmente posso dizer a vocês que eu sou uma pessoa, hoje em dia, completamente diferente de anos atrás, quando eu conheci uma sala de Al-Anon. Toda pessoa que tem um problema, ela busca ajuda. Então, o familiar de alcoólico tem problema e deve buscar ajuda. E essa ajuda, com certeza, estará numa sala de Al-Anon que dá o respaldo a esse familiar para ter uma nova postura, uma nova forma de se comportar e de conviver com seu alcoólico e entender o que é a doença do alcoolismo e que tanto estrago faz numa família. Isso, eu queria entender um pouquinho mais isso. Então, assim, você está dizendo que o alcoólico, a obsessão dele é beber. Queria que a Clara falasse um pouquinho sobre isso. E do parente é fazer com que ele pare de beber. É assim que funciona, é assim que você sente? Eu acho que sim. Na verdade, não só parar de beber, mas controlar. Porque eu acho que a gente tenta
controlar todos os comportamentos que a gente verifica que são decorrentes do alcoolismo. Tipo? É complicado. Quando você está vivendo na situação do alcoolismo e você não tem o Al-Anon, você nem percebe o quanto que você é levado e o quanto que você não se dá conta da sua própria vida, dos seus próprios problemas. Eu acho que é uma obsessão mesmo por controlar o outro e não deixar que nenhum problema ocorra e que a sua família seja devastada pelo alcoolismo. Então, quando você chega no Al-Anon, você percebe o quanto você tem que trabalhar em si mesmo e o quanto você deixou de olhar para si mesmo durante essa convivência com o alcoolismo. Você não consegue se dar conta. É muito assustador esse ambiente familiar, vocês que vivem ou viveram, eu não sei dizer, mas é muito assustador essa convivência com o alcoólico? Eu acho que o alcoolismo nativo é muito complicado porque existe um constrangimento para se falar sobre. Então, eu acabei, particularmente, normalizando esse comportamento e achando que o meu familiar era desse jeito e que eu tinha que salvar ele, de certa forma. E então é uma coisa muito complexa, porque ao mesmo tempo que está tudo ali na nossa cara, a gente não pode falar sobre, porque existe um certo constrangimento nessa questão do alcoolismo. Então é uma doença que deixa você muito confusa. É muito complicado. A gente confunde um pouco esse cuidado com o controle do outro. A gente não se dá conta do quanto a gente precisa trabalhar a si mesmo. Eu imagino que assim, deva ser esse ambiente familiar de um alcoólico, deva realmente tomar toda a família e todo o entorno, porque é uma demanda muito grande, né? E assim, os alcoólicos que já vieram aqui falaram muito sobre essa coisa que você falou, de ser uma doença escondida, estigmatizada, então esse constrangimento, então abala meio que toda a família, né? Você quer falar um pouquinho, Nádia? Sim, eu gostaria de dizer que o alcoolismo é uma doença para toda a vida, cercada de milhões de preconceitos, e um alcoólico, a gente costuma dizer, mas isso a nível de experiência comprovada, e não por nós, só Al-Anon, pela medicina. Um alcoólico cuja família não busca ajuda, a família adoece mais do que o alcoólico. Adoece mais? Adoece mais do que o alcoólico, porque como eu falei anteriormente, é uma obsessão. Você achar que você tem a capacidade de ajudar a pessoa, de controlar e de pensar, eu vou fazer meu familiar parar de beber. E isso não existe. Não existe? Não existe porque a gente aprende, né, que o alcoólico ele só para de beber quando ele busca ajuda. E quais são essas ajudas? Essas ajudas, a primeira, eu entendo que está no AA. Muita gente acha, e eu já escutei isso, né? Pessoas amigas que dizem assim, eu não preciso de AA, eu não preciso de Al-Anon, eu faço terapia. Eu acho que é justificável, quando a gente tem um grande problema, buscar as ajudas que estão à nossa volta. A terapia é justificável, é uma forma de ajuda, mas o que realmente ajuda um alcoólico é a frequência de uma associação de 12 passos que chama-se Alcoólicos Anônimos. E a ajuda da família, e eu estou falando por experiência própria, aqui eu estou falando por mim, é o Al-Anon.
que nos dá o respaldo, o conhecimento da doença e a forma de se ajudar. E outra coisa, quando você está focada, né, e às vezes até de forma obsessiva no seu familiar, você não se enxerga, você não olha para você, você não cuida de você, e no que você faz isso, você está adoecendo física e emocionalmente. A gente, inclusive, escuta falar o seguinte: se a gente está num avião e acontece um problema, Sim. e esse avião, bom, os comissários de bordo dizem que está havendo um problema e que né, você coloque a sua máscara. O que você vai fazer? Colocar a máscara primeiro nos seus filhos, nos seus netos, pessoas que estão ao seu lado, que são incapazes de fazer isso sozinho? Não. Você primeiro vai cuidar de você. Você vai botar a sua máscara para depois socorrer quem está à sua volta. E é assim que o familiar deve agir. Ele tem que olhar para ele tem que cuidar dele, porque se ele não tem essa capacidade, ele não tem como sobreviver. A palavra é essa mesma. A doença do alcoolismo. Eu quero voltar um pouquinho à fita, porque assim, é um tema muito impactante, né? Porque às vezes a gente nem sabe que existia muitas pessoas nem sabem que existia essa associação. Então, assim, eu fico imaginando, você tem um familiar que é alcoólico, na ativa, que está sofrendo, que está infeliz, que você frequentemente ou cotidianamente convive com essa doença. E aí você diz que você não pode salvar, você não pode ajudar, quer dizer, o fato de você vai ao AA, faz uma terapia, nada disso ajuda, você não tem essa capacidade, o familiar não tem essa capacidade de ajudar esse alcoólico? Não é dessa forma? A gente sugere, né, que o familiar faça isso, mas ele só faz quando ele quer. Eu, por exemplo, o meu familiar está há 20 anos se tratando e recaindo, né? E nós temos, eu e o meu familiar, temos essa vantagem, porque a gente fala a mesma linguagem de 12 passos. Eu frequento o Al-Anon já há algum tempo, algumas 24 horas, e o meu familiar frequenta o AA já há algum tempo também. Mas, como a gente aprende, não depende da gente. Depende dele, depende dela. Porque o meu familiar tem uma enorme dificuldade de manter a recuperação. Está sempre recaindo. Interna, sai, sai, interna, sai. E aí as pessoas, às vezes, dizem assim: o que você está fazendo no Al-Anon? O seu familiar continua bebendo até hoje, há anos, bebe, interna, desinterna, cai, recai, volta para o AA. Eu falei, mas eu não vou para lá não para cuidar do meu familiar. Eu vou para o Al-Anon para cuidar de mim, para focar em mim. E eu posso, por experiência própria, dizer da enorme ajuda que o Al-Anon me trouxe. Então, então eu queria saber, a gente tem, a Nádia, a gente tem duas pessoas que têm faixa etárias completamente diferentes, né? Clara é bem jovem, e me chamou a atenção isso, né? Porque é uma pessoa muito jovem que já foi buscar essa ajuda. Você sente da mesma maneira? Como é que você chegou no Al-Anon? Porque eu entendi, então, que é tirar o foco da pessoa e você entender que você não pode ajudar a pessoa. Somente a própria pessoa pode se ajudar. Que muitos alcoólicos vêm falando sobre isso, né, Geralda? Assim, que a gente está ouvindo. Agora, deve ser dificílimo isso, né? Fala um pouco, Clara, você é tão jovem já. Eu vou até organizar meus pensamentos aqui, porque como eu cheguei no Al-Anon foi me trazendo tanta coisa. O que acontece? Eu estava passando por uma situação muito difícil e eu li num livro que existia o Al-Anon. E eu fiquei chocada em como em tantos anos eu nunca tinha ouvido falar
né? Eu convivo com alcoolismo desde que eu nasci. Meu familiar é meu pai. Então, e eu sempre ouvi falar do AA, mas do Al-Anon eu nunca tinha ouvido falar. E eu confesso que, talvez se eu tivesse lido sobre o Al-Anon em algum outro momento, que eu não tivesse tão mal, e eu não tivesse tão aberta a alguma coisa que pudesse me ajudar, talvez eu não tivesse ido procurar ajuda, talvez eu tivesse presa na minha prepotência de achar que quem deveria procurar ajuda era o meu familiar. Afinal de contas, ele que tem um problema de obsessão, né, com o alcoolismo. Olha que perspectiva interessante. Mas naquele momento eu estava tão mal e eu precisava, naquele momento eu acho que me bateu um pouco de humildade e eu percebi que eu precisava de ajuda. E aí eu fui buscar uma sala de Al-Anon. Mas por que você percebeu que você precisava de ajuda? Eu estava, assim, no fundo do poço emocionalmente. Como? O que você estava sentindo? Eu estava completamente desamparada, assim. Eu não sei nem te dizer especificamente. E não era nem na questão do meu pai. Foi em outro relacionamento. E também com o alcoólico. E eu não, na época eu não sabia dizer. Não sabia identificar. Então, assim, é até estranho pensar, lembrar de como eu tinha essa visão. Era muito diferente. Hoje em dia eu consigo ver como eu era prepotente, que eu achava que eu sabia o que era melhor para o meu familiar e que eu sabia que ele deveria procurar o AA. Então não adiantava nada eu ficar falando o que ele deveria fazer e não procurar ajuda para mim. Eu não conseguia ver o quanto eu tinha ficado adoecida. Eu achava que eu estava resolvendo a vida dos outros e que eu tinha que fazer isso. Afinal, eu conseguia enxergar o que era melhor para todo mundo. Nunca parei para enxergar o que era melhor para mim, né? Olha isso. E aquilo que você comentou, que você perguntou anteriormente, mas você acha que não existe alguma ajuda que a gente possa dar? É claro que a gente sempre pode ajudar, quando a gente está bem, né? Quando a gente está mal, é muito difícil a gente ajudar. É claro que a gente sempre pode ajudar, mas se isso for pedido a nós. Se o familiar não pedir ajuda, não adianta a gente ficar falando para ele procurar o AA, para ele parar de beber, até porque isso só reforça que ele mesmo não sabe cuidar da vida dele. E ele tem que entender, quem precisa cuidar da vida dele, saber o que é melhor para a vida dele, é ele mesmo. Porque isso traz uma responsabilidade. Porque eu acho que os alcoólicos não têm esse senso de responsabilidade. É uma dependência emocional muito grande, uma dependência geral, assim, sabe? E eu acho que eles não têm nem a consciência disso. A doença não é somente física, mas é mental e espiritual. E como no alcoolismo existe todo esse constrangimento, não se fala sobre, né, dentro da própria dinâmica familiar, que dirá fora. Muitas vezes é escondida mesmo, né? As pessoas estão vendo, mas não falam, né? Exatamente. Porque, por exemplo, se você vê uma pessoa bêbada caindo na rua, isso é normalizado. Tudo bem, a pessoa está ali de porra. Mas se alguém fala, eu sou alcoólico, eu estou em recuperação, isso pode ser um constrangimento muito grande. A pessoa pode ter medo de ser reconhecida, de perder o emprego, das pessoas olharem diferente para ela. Até por isso a questão do anonimato, exatamente, né? O anonimato é fundamental para se ter essa segurança. Sim. De que a pessoa não vai ser julgada. Agora, você tem vocês duas parecem ter muita consciência disso, mas vocês só começaram a ter a consciência da doença quando entraram para o Al-Anon ou como é que era? Porque normalmente a gente, quando você não tem um entendimento da doença do alcoolismo, você fala, o cara é mau caráter, é sem vergonha, isso, não é um pouco isso, né? Que é o que a gente vem percebendo aqui no programa que as pessoas falam. E não é isso. Sim. Mas você teve essa noção quando você entrou no Al-Anon ou você já tinha antes? Não. Eu não tinha uma noção que era uma doença, ou seja, que a pessoa não é responsável, aquilo ali não ele não escolheu ser assim, ele não é uma pessoa ruim e que escolhe o alcoolismo. Realmente é uma doença, então a pessoa não tem a capacidade de lidar com aquilo sozinha, né? Ela precisa de ajuda, precisa de um tratamento, assim como todas as outras doenças. Eu não vou falar, se você é mau caráter porque você tem diabetes ou porque você tem câncer, a culpa é sua. Sim, não é verdade. Essa relação de culpa. Antes eu não tinha essa noção. Eu achava que a pessoa procurava isso, né? E o que só piorava, porque fica uma relação como se fosse
realmente uma questão de culpa, sabe? De você culpar o outro sempre por ele ser daquele jeito. Enfim, isso só piora. Ninguém tenta sair dessa situação, ninguém busca ajuda. Fica uma briga ali, quase que uma briga de ego, assim, sabe? Eu sei melhor, enfim. E sai da relação. Mas agora, é uma associação de parentes e amigos. Então, Nádia, quem é, por exemplo, você pode não ter um filho, como você falou, um pai, mas você pode ter um amigo. Um amigo também é afetado pela doença do alcoolismo? Claro que sim. Claro que sim. Eu posso até afirmar isso por experiência própria. Eu tenho 2 grandes amigas de muitos anos e elas são afetadas pelo alcoolismo do meu familiar, porque elas conhecem o meu familiar desde adolescente, né? Inclusive, quando ela começou, meu familiar é minha filha, quando ela começou a beber. E é lógico que as minhas amigas ficavam aborrecidas, sofriam por minha causa, porque são pessoas que eu brinco e digo, amigo de fé, irmão, camarada. E já houve situações no passado de agressão física, quando eu não conhecia o Al-Anon, aí em função disso eu vou reforçar, né, a importância de uma sala de Al-Anon, a sabedoria que isso me trouxe, né, para o meu bem-estar, para aprender a lidar com o meu familiar, que, por exemplo, a gente não entra em controvérsia, a gente não discute, não briga com uma pessoa quando ela está embriagada. Gente, deve ser muito difícil, mas é possível isso então, né? Com certeza que é possível. Essa tranquilidade, essa sabedoria a gente encontra no Al-Anon. Porque, como a Clara falou, antes do Al-Anon, a gente não sabe o que é o alcoolismo. E lá a gente aprende, o alcoolismo é uma doença física, mental, espiritual, que mata desmoralizando e é para toda a vida, né? Não tem cura. E como a Clara falou, se você chega e diz para alguém assim, eu estou morrendo de câncer, a pessoa, coitadinha, vai querer ajudar, vai querer estender a mão. Se você diz assim, eu sou alcoólatra, estou tentando me recuperar, acabei de conhecer o AA, estou tentando me tratar, você já percebe, na maioria das vezes, um afastamento. E eu, por experiência própria, já tive várias experiências nesse sentido de pessoas que se afastaram de mim porque a minha filha é alcoólica. E as minhas amigas, eu já convidei várias vezes para elas frequentarem, conhecerem o Al-Anon, ir a uma reunião do Al-Anon, que elas têm esse direito, porque elas sofreram muito com o alcoolismo da minha filha, primeiro porque elas amam a minha filha, e segundo porque elas me amam. E já houve situação de agressão física, que uma das minhas amigas teve que segurar a minha filha para ela não me agredir fisicamente. Porque ela estava embriagada ela estava, e outra coisa, alterada. E quem que gerou essa situação? Eu, com um comportamento errado de provocar e ir conversar com uma pessoa embriagada. Que coisa. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Posso. Porque isso é interessante, né? Porque normalmente você pensa que quem arruma confusão é o alcoólico. Até, não sei nem se... mas você está falando, tá dando uma outra perspectiva aí, né? Exatamente. Outra coisa, às vezes, até a convivência com um alcoólico que não está bebendo, que está sóbrio, é difícil. Você tem que ter uma postura
entendeu? Um conhecimento para lidar com aquela situação ali, porque eles são manipuladores, controladores. Mesmo em sobriedade. Você já teve essa experiência em sobriedade com a sua filha? Em sobriedade. Ela já ficou sóbria um tempo? Sóbria há muito tempo, e eu tinha que ter todo um jogo de cintura para conviver com ela. E eu só tive esse respaldo através do Al-Anon. Aliás, eu gostaria de agradecer o convite do AA, esta maravilhosa oportunidade de estarmos aqui, eu e a Clara, divulgando o Al-Anon. A gente que agradece. O Al-Anon, assim como o AA, salva vidas. Salva vidas. No caso desse, por exemplo, que você falou, eu queria que você voltasse um pouquinho nessa situação, porque eu achei curioso isso, de você perceber que você provocou a ira no outro, a ira ou a raiva, enfim, Isso. a ponto a agressão. Porque isso acontece, na verdade. Isso foi quando... E por que eu fiz isso? Porque na época eu não tinha programação nenhuma, eu não conhecia o Al-Anon, então o meu comportamento era completamente diferente do que é hoje. Hoje, com muito esforço, não vou dizer a você que é com muita tranquilidade, não. Porque antes de qualquer coisa, a gente é ser humano, passível de erro, de acertos, de sentimentos. A gente tem momentos de raiva, mas através de uma programação, você pode trabalhar isso. Então, hoje em dia, às vezes ela está me provocando, eu estou surda. Entendeu? Eu estou surda, eu não estou ouvindo, eu não respondo à provocação. Mas por quê? Graças ao respaldo do Al-Anon. E isso minimiza o problema dentro do âmbito familiar? Com certeza. Porque não tem os embates, né? E outra coisa, é o que eu digo, o familiar alcoólico, ele tomba a família inteira. E é um sofrimento, a gente costuma dizer que o alcoólico que bebe é a família que roda. E roda mesmo em todos os sentidos. Tem muita gente que se afunda financeiramente, né? Casamentos que se dissolvem. Porque você fica ali ocupado pelo outro, né? E se desocupa de si mesmo, que foi o que vocês estavam falando, que Clara falou. E tem muita gente que fala em culpa, e não é por aí, é uma doença. E é uma doença para toda a vida. Aí vão nos perguntar, e o Al-Anon? Se eu sou familiar de alcoólico, se eu convivo com a doença do alcoolismo, a minha doença também é para toda a vida. Porque não é só a minha filha que está doente, eu também adoeci. O alcoolismo dela me adoeceu, e não só a mim. Ao irmão, eu tenho outro filho e que sofre profundamente com a doença da irmã. Ele tem o respaldo de uma terapia, mas não de uma associação de 12 passos, porque ele poderia ser Al-Anon. Ele já frequentou assim algumas reuniões online, onde eu ia falar, né? As temáticas, né? Exatamente. Ele conhece um pouquinho do que é o Al-Anon, do que é uma associação de 12 passos, mas ele não frequenta. Então, assim, o estresse é muito grande. E eu, como mãe, eu fico entre o sofrimento dos dois filhos, da doença dela e do meu filho, que foi adoecido pela doença dela e sofre muito. E que você também não pode você aprende também a não... Isso, porque ele tem amor à irmã, com certeza. Claro. A gente é uma família, que eu costumo dizer, disfuncional. Mas a nossa sorte é que eu me trato, meu filho faz a terapia dele. O ideal seria que ele frequentasse uma sala de Al-Anon, mas ele não tem tempo. E é disfuncional, mas nós temos aí um fator preponderante, que a gente tem amor. Ai, que lindo. Porque não impede, né, você ter uma família disfuncional,
onde existe sofrimento, não impede de existir amor. Porque a gente fala, eu, por exemplo, né, eu lido com o meu poder superior e, através do meu poder superior, eu trago para dentro de mim a fé, a resiliência, a força, a esperança, porque familiar de alcoólico não pode ter expectativa. Vamos conversar. Então a gente vai. Esse assunto é um assunto. Vamos conversar mais sobre isso, mas a gente precisa entrar agora um pouquinho no intervalo. Mas a gente não sai daí, não, porque esse assunto está muito interessante. A gente está falando sobre Al-Anon, uma associação de parentes e amigos de alcoólicos. A gente volta já já. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM. A onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Então, pessoal, a gente está aqui na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, programa Falando de AA. E só que hoje a gente está falando sobre o tema Al-Anon, Associação para Parentes e Alcoólicos e Amigos de Alcoólicos. Então, a gente está com 2 membros de Al-Anon aqui, a Nádia e a Clara, e elas estão explicando para a gente como funciona a associação, a quem se destina. E a gente aqui no intervalo, porque na verdade o programa Falando de AA traz muitas reflexões para todos nós, né? E a gente estava conversando aqui no intervalo, o Geraldo, que é o nosso técnico querido, ele estava trazendo uma reflexão que eu acho que seria legal ele trazer para a gente, né? Sobre tudo que a gente conversou nesse primeiro tempo, né? Que Al-Anon não é para fazer com que o alcoólico nativa pare de beber, não. Você acaba se descobrindo que quem precisa de ajuda é você, porque você foi afetado por aquela doença, mas você também está adoecido. Então, o Geraldo falou uma coisa que eu acho que seria legal. Fala aí, Geraldo, seria legal para a gente refletir junto sobre isso. Eu ouvi uma frase que sempre me chamou muita atenção. Ninguém ama, só existe amor entre pessoas do mesmo nível. Então, um alcoólico, ele é alguém que tem um problema. É claro que ele tem um problema. É uma doença. É uma doença, né? Nossa, gera confusão, gera um monte de coisa. Mas, às vezes, as minhas doenças, os meus problemas ficam escondidos. Enquanto familiar ou parente? Seja eu acho que enquanto ser humano, na verdade. Porque a Nádia, eu vou chamar de Nádia, né? Ela falou isso. Eu descobri que, ao entrar no Al-Anon, eu preciso tratar do meu coração, digamos assim, seria isso, né? O outro, ele tem, né? Eu vou saber melhorar como lidar, mas eu preciso de ajuda para coisas minhas. Eu não sei se eu consegui. Eu achei difícil falar isso, mas... Não, deu para compreender, sim, que, na verdade, você... É isso que a gente estava falando anteriormente, né? Você entende que você também tem a sua fragilidade e que você precisa se conhecer para poder se entender e me parece... uma coisa até contraditória, mas uma oportunidade de vício muito desafiadora, né? Que o universo traz para as pessoas que convivem com o alcoólico para se conhecerem, na verdade, né? Uma oportunidade de você sair do outro e vir para você. Clara, fala um pouquinho sobre isso, porque ainda assim, como a Nádia falou, é bastante difícil, né? Você ter um filho, ou um pai, ou uma mãe, ou, assim, que estão nessa doença ativa, né? Mas, assim, fala um pouquinho mais, Clara, e sobre essa questão, Nádia falou sobre expectativa, que você não pode ter expectativa. Eu imagino que você deve entrar achando que você vai, assim, resolver todos os seus... Não pode ter expectativa com relação ao que o outro vai parar de beber, né? Porque temos 2, eu não sei, o seu familiar, mas se está em sobriedade ou não, mas ele lidar com essa expectativa de que o outro pode escolher continuar bebendo, inclusive, né? E o que não impede de você se cuidar. Falei demais. Fala aí. Foi muita coisa. Falei demais, né? Em relação à pergunta do Geraldo, eu acho que, assim, pelo fato do alcoolismo ser tão estigmatizado, a gente pode perceber o alcoólico como um fracassado, como uma pessoa que não conseguiu
gerenciar a sua própria vida, não conseguiu parar de beber, não tem controle de si. Então, essa visão é uma visão muito triste, porque a pessoa, às vezes, isso é uma barreira para a própria pessoa procurar ajuda. Ela não quer se sentir um fracassado. O primeiro passo, tanto do AA quanto do Al-Anon, é admitir a impotência perante o álcool. Então, você tem que ter uma certa humildade para começar, né? Então, eu acho que essa é uma barreira para muitas pessoas de relacionar o alcoolismo com uma questão de caráter, de fracasso. E, pelo contrário, você buscar ajuda é mostrar que você tem a coragem de olhar para você mesmo. Nossa, que bonito. De olhar para o que você fez e que você não gostou, porque não é só o alcoólico. Eu, quando cheguei no Al-Anon, eu tive que parar para me olhar e, olha, muita coisa eu não gostei. Muita coisa, sabe? Muitas características minhas. Como a gente estava falando anteriormente, até a Nádia comentou essa questão de que ela gerou uma briga. Eu virei uma boa de briga, assim, sabe? Boa de briga, porque eu tenho essa carinha de... Ela tem uma carinha super suave, né? Gente. Assim Quem não mata olha uma mosca. pensa. Pois é, mas eu virei, pra mim, se tivesse uma briga, eu tava dentro, sabe? Me dava uma certa sensação de poder. Eu me sentia melhor do que o alcoólico. Isso. Eu me sentia muito melhor, isso me subia. Olha só quem eu sou, aí você não consegue dar conta da sua vida, você, sabe? Enfim, e lá no Al-Anon eu pude perceber. Mesmo sendo seu quem pai, é né? que não... Exatamente, tem essa questão de hierarquia da família, de né? autoridade, Mas, enfim. Pois é. Mas no Al-Anon eu pude perceber. Quem não está tomando conta da minha própria vida sou eu. Entendeu? Eu vi essa questão, eu era idêntica a ele. Eu não tomava conta da minha própria vida. Olha isso. Entendeu? Quem era eu para falar isso para ele? Quem sou eu para falar isso? Entendeu? Se ele não toma conta da vida dele, o problema é dele. Entendeu? Isso aí é uma questão inteiramente dele. Ele vai ter que lidar com isso. E vocês conseguem discriminar isso dentro da programação? Exatamente. O Al-Anon é um lugar que eu sempre me senti super acolhida, mas também é esse lugar que eu consigo ter a coragem de olhar para os meus erros. E que não é fácil, não é confortável, não é a coisa melhor do mundo, mas eu me sinto super segura, porque eu tô ali entre pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Ninguém tá ali para me julgar. Ninguém tá ali para julgar o meu familiar, entendeu? As pessoas me escutam com respeito, eu tenho direito a falar e eu tenho respeito a ouvir. Isso através das reuniões. Me fala um pouco, então, como funciona na prática isso? É como tem reuniões presenciais, online? Nós temos reuniões presenciais, temos reuniões online também. Para quem está começando atualmente, né, ainda mais com essa coisa da pandemia, temos reuniões online, porque isso pode também romper um pouco essa barreira da vergonha, de poder conhecer e não estar... Ótimo. E, enfim, mas a gente tem as reuniões presenciais também. No final a gente pode passar o site direitinho. É no Brasil, no mundo inteiro? No mundo inteiro. Como é uma mesma, digamos assim, linguagem, né? E temos literatura. Nas nossas reuniões presenciais a gente faz o seguinte, a gente tem uma leitura, né, um estudo de literatura, e também depoimentos. Cada um tem seu tempo para falar e ninguém dá conselho, ninguém dá retorno, que a gente chama retorno assim, eu fiz isso. Então você tem que fazer isso. Não existe. Isso não existe. Eu tenho essa segurança de poder falar e, assim, se for o caso, eu posso ter pessoas mais próximas e depois a gente conversa, eu posso pedir uma opinião, mas ninguém tem o direito em sala de me julgar. Então, isso, para mim, já é um alívio enorme. Eu me sinto segura de poder falar ali. E as pessoas ali passam pelo mesmo que eu. Pode não ser exatamente a mesma situação, mas não tem problema. A questão emocional é muito semelhante. Esse desespero de ver uma pessoa que você ama estando numa situação tão difícil e você não ter o que fazer. É interessante, né? Porque deve dar uma impotência, que é interessante, deve ser difícil, mas assim, é uma impotência, né? Que se sente, eu imagino. Sim. Mas, ao mesmo tempo, então, no final, Clara, a gente pode dar os endereços online, o site, tudo isso, porque acho que é muito importante as pessoas saberem que tem no Brasil e no mundo, né? Sim. Agora, uma curiosidade que eu tenho, assim, o familiar, ele também precisa parar de beber? Eu gostaria de falar, eu posso te responder isso e falar uma outra coisinha importante sobre o Al-Anon.
essa questão do familiar parar de beber é muito pessoal. Porque, como Clara falou, no Al-Anon, nada é obrigatório, tudo é sugerido, né? Tem familiares que bebem, até sentam com um familiar alcoólico que está em recuperação e bebe. Eu conheço casos assim. Essa questão aí é muito pessoal. Eu, por exemplo, eu não gosto de bebida. Isto é uma coisa minha, muito pessoal. Desde que eu era adolescente, né, tempo de faculdade, eu nunca me aproximei de nenhum tipo de substância, né, de droga, ou estiquei a mão para um copo de bebida. Então, tudo é muito pessoal, né? A minha mãe não era uma pessoa controladora, não. Ao contrário, eu reputo a minha mãe, ela já faleceu, uma mulher altamente inteligente, que conhecia seus filhos. E eu acho isso também um dado importante. Você conhecer as pessoas com as quais você convive. Eu conheço muito bem meus 2 filhos. Só de olhar para a cara de um e olhar para a cara de outro, eu posso te dizer, às vezes, até o que eles estão sentindo. Se está triste, se está com raiva, entendeu? Se está querendo também brigar comigo. E aí, graças ao respaldo do Al-Anon, eu saio fora da situação, né? Então, isso aí é pessoal, entendeu? O Al-Anon não te sugere, não diz nada sobre isso. Olha, não beba com seu familiar. Isso aí é pessoal. É engraçado, mas seria uma prudência, né? Porque se a pessoa tem uma questão séria e grave com aquela determinada substância, que você evite, né? Eu, falando por mim, eu não beberia, né? Não beberia, porque se eu posso evitar, para que eu vou fazer? Porque tem alcoólicos e alcoólicos e alcoólicos, porque cada ser humano é único, cada Al-Anon é único, né? Cada A é único. Então, cada pessoa ela vai reagir, interagir do jeito dela, né? Então, por exemplo, a minha filha é uma pessoa que tem uma enorme dificuldade de manter a recuperação. Eu jamais vou sentar com um copo de bebida à minha frente. Para quê? Porque tem pessoas que até o cheiro do álcool, agora na pandemia, milhões de pessoas recaíram, né? Foi falado muito sobre isso aqui. Então, inclusive, eu tenho porque quando você tem uma intimidade muito grande, você é praticamente família, você troca experiências, você quebra o anonimato. A minha dentista, por exemplo, ela tem familiar alcoólico, não dos filhos dela, lá, genro, sei lá quem é, né? Ela não entra em muito detalhe. Mas a pessoa viveu recaindo na pandemia, porque apenas o cheiro do álcool etílico despertava o desejo de beber. É muito grave, né? É uma doencinha, entendeu? Séria, que a gente tem que buscar ajuda para lidar com ela. Aí, se você me perguntar, o Al-Anon é para toda a vida? Para mim, será. Enquanto vida, o meu poder superior me der, eu estarei frequentando uma sala de Al-Anon. Porque depois que você passa a frequentar, você vai perceber a maravilha que é aquilo ali. Eu sou apaixonada pelo AA e pelo Al-Anon. E digo com absoluta propriedade, falando por mim,
que tanto o AA quanto o Alanon salvam vidas, salvou a minha. Parece que são duas faces de uma mesma moeda, né? É. Clara, queria falar alguma coisa? Eu queria falar sobre a fundação, porque as pessoas dizem assim, vem cá, e de onde surgiu esse Alanon? Porque, é como eu falei, vou agradecer mais uma vez o convite do AA, porque o braço do Alanon, a divulgação do Alanon, não tem um terço do que o AA tem. Porque você fala AA, todo mundo conhece. Você fala Alanon, o quê? Tanto que, às vezes, se for para ajudar alguém em situação de extrema dificuldade, eu quebro meu anonimato. Entendi. Eu estendo a mão. É porque o AA começou em 1935, quando nada era conhecido a respeito dos efeitos do alcoolismo numa outra pessoa além do alcoólico. Né? Os fundadores do AA, nós sabemos, Bill e Bob, a gente fala muito. Sim. Né? E eles tinham as suas esposas, que sofriam e muito com o alcoolismo deles. E quando eles começaram a parar de beber e surgiu o AA, aí eu não vou me ater a isso, porque é uma história muito bonita, mas requer muito tempo para falar, né? Então, eles começaram, olha só a diferença de quem se trata. Bill e Bob começaram a se melhorar, pararam de beber e elas ficaram as duas tontas, que nem duas baratinhas, né? Porque os maridos sóbrios, o que elas iam fazer da vidinha delas? Nossa, que coisa interessante. Se elas não tinham quem controlar, manipular, cuidar, né? Então, elas se deram conta de que elas tinham que fazer algo para elas. E eu acho que foi a Lois, que um dia estava tão enfurecida que pegou um sapato e jogou na cabeça do marido. Né? Porque ela estava, o que eu vou fazer? Né? Esse cara agora tá bom, não precisa mais de mim. E aí elas fundaram, a Lois, se não me engano, né? Fundou o Alanon em... Eu acho que, se não me engano, foi em 1950, né? 15 anos depois, 1935, a AA, não é isso? Isso. E aí, inclusive, elas usavam o chamado e conhecido, né, no nosso meio, o livro azul, né? Que é o carro-chefe do AA, né? E nós também temos o nosso livro azul, né? Que é como o Alanon funciona. Ah, então tá. Vamos entrar nesse... A gente tem agora 8 minutinhos, então tem coisas que são importantíssimas. Nossa, que história incrível isso, né? Vocês têm literatura? Fala um pouquinho. Você queria falar alguma coisa, Clara, antes? Eu ia só colocar um contraponto, porque, assim, essa coisa do familiar precisar parar de beber, é claro que eu vejo que não deve ser feita uma provocação, mas a gente também deve se atentar para fugir dessa questão, desculpa, do controle. Porque se você também tentar controlar todo o meio em volta de um AA, você está mostrando que ele não é capaz também, né? Quem sabe ele pudesse falar, olha, essa bebida aqui está me incomodando, será que pode, né? Isso tem que partir um pouco do outro, né? De a gente olhar o outro como uma pessoa capaz de gerenciar a própria vida, né? Mas claramente não deve ser feita essa provocação, né? De ficar ali. É só uma reflexão. Entendi. Não, mas muito assertivo. Vamos lá. E como é que funciona essa coisa da literatura? Então, vocês têm a programação de 12 passos também, isso. não é isso? Temos 12 passos, 12 tradições de 12 que é baseado conceitos. nos passos, nas tradições e nos conceitos de AA, só que voltado para Alanon, não é isso? Exatamente. O primeiro passo, como é que é o título? Admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o controle de nossas vidas. Parece talvez um pouco dramático, né? Perder o controle de nossas vidas. Mas é o mesmo do A, não muda? Ah, tá. É o mesmo, porque é isso, né? Essa impotência é semelhante pra gente. Entendi. Né?
enfim. E nós temos literatura, assim, que a gente estuda. Esse é o livro que a Nádia trouxe, Como Ela Não Funciona. Isso. Que é o tipo a bíbliazinha. É na Bíblia. é o livro azul do AA. Tá. Como Ela Não É o Funciona. carro-chefe. E como é que as pessoas podem adquirir essa literatura? Então, nós temos o Serviço de Informação do Al-Anon, no CIARG, e que funciona segundas e quintas-feiras, fica na Santa Luzia 799-403. Aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio Tem de Janeiro. telefone? Temos telefone. Temos o site também, onde as pessoas podem procurar as reuniões. Ah, tá. Então vamos lá. A literatura ela pode ser achada Tanto nas reuniões quanto no CIARG. Ah, tá. Nas reuniões presenciais. Isso. Tá, então vamos lá. As literaturas podem ser adquiridas no CIARG, que é aqui no Rio de Janeiro. Você me passa o telefone, você tem telefone aí? Telefone. Vamos ver se tem. E também nas reuniões presenciais vocês vendem literatura. Isso. Tá. E também pode ser vendida online. Tem online. no site também. O telefone 2220 5065. Prefixo 21, que é Rio de Janeiro. Isso. 2220 5065. 5065 é o CIARG, onde pode ser adquirida a solicitação de literatura. E nas reuniões presenciais também você pode. E no site também você também pode adquirir. Isso. O site é al-anon.org.br. Anon é A-N-O-N. Isso. Sim. E também temos o site do Rio de Janeiro, onde as pessoas podem procurar o grupo, para saber onde tem um grupo mais perto da sua casa. Legal. Que aí é tudo junto, não tem tracinho. Al-Anon, ou seja, ALANONRJ.org.br. Tá. Então, assim, nesse site vocês conseguem, se você der um Google, colocar, não lembrar, porque são muitas letrinhas, você pode dar um Google, colocar Al-Anon, que ali você vai ter todas as informações também, inclusive das reuniões que são online, caso a pessoa se sinta constrangida ou não possa ir numa reunião presencial, na sua cidade não tem uma reunião presencial, você tem uma reunião online, não é isso? Isso, para recém-chegados. Tá e também ótimo. está lá no site. Maravilha. Então, a gente vai finalizar, a gente tem 4 minutinhos, eu vou dar um pouquinho de tempo para cada uma das duas falarem. Qual a sugestão que vocês dão para um familiar com um alcoólico na ativa? O que eu tenho para sugerir é sobre exatamente o que a gente está falando aqui, né, de uma maneira bastante abrangente. Quem tem um familiar alcoólico deve buscar ajuda no Al-Anon, que é uma associação à base de 12 passos, assim como o AA, que é mais conhecido e difundido, para se tratar e ter o respaldo para poder conviver com seu familiar alcoólico. Porque o alcoolismo é uma doença física, mental e espiritual, né, que adoece as pessoas que estão à volta, amigos, parentes, às vezes até pessoas um pouquinho mais distantes, que não tem nada a ver com a família. O alcoólico no ambiente de trabalho, ele pode adoecer o chefe dele. Que interessante. Isso, porque a convivência com a outra pessoa é que o alcoólico adoece essa pessoa. Então, eu quero reiterar o convite, né, de que as pessoas que tenham familiares alcoólicos busquem ajuda. Se tem vergonha de aparecer numa sala, começa frequentando uma reunião online, porque vai tomar conhecimento do que é o Al-Anon. E outra coisa, eu queria dizer que eu entendo o Al-Anon como uma filosofia de vida. Quem frequenta já há algum tempo, algumas 24 horas, entende que você pode trazer tudo que você aprende no Al-Anon para qualquer setor da sua vida. E eu acho isso maravilhoso. Muito bom. Maravilhoso. Clara, e você?
A minha sugestão é para manter a mente aberta e saber que você não tem que lidar com tudo sozinha e nem tem essa capacidade, né? Então, acho que o ser humano precisa dessa sensação de pertencimento, assim, como a Nádia abordou anteriormente. A gente pode procurar uma terapia, alguma questão individual, mas isso não é um problema individual. Isso não é um problema individual. Ele pode é ser por tratado de isso forma que coletiva. o Al-Anon, tanto o Al-Anon quanto o AA, é fundamental na recuperação. O ser humano precisa dessa sensação de pertencimento, de que não é só ele, aquilo ali não é uma característica só dele, sabe? Que bacana, Então, que bonito. para você conseguir se recuperar, eu acho que isso é fundamental. Isso mudou a minha vida de uma forma, assim, eu não tenho nem como explicar. E eu só queria muito agradecer poder estar aqui falando Imagina. do Al-Anon, falando do AA, que é uma, sabe, são associações que eu tenho um orgulho enorme, um amor muito forte. Então, só agradecer. Muito obrigada. A gente também, né, Geraldo? Gente, a gente esteve aqui no programa de hoje falando sobre Al-Anon, que vocês podem achar no site alanon.org.br, todas as informações. E semana que vem a gente repete esse programa para quem gostou, indica, fala para um amigo, fala para um familiar, que semana que vem a gente vai ter o repeteco dessa maravilhosa entrevista com as meninas Nádia e Clara. Muito, muito obrigada e um bom dia a todos. Nós aqui agradecemos essa oportunidade de ter estado aqui e divulgar um pouquinho da nossa associação. E aqui a gente vê, né, o dividir, o compartilhar, né? É Que isso aí. estamos aqui, eu e a Clara, falando a mesma linguagem. Muito obrigada a vocês duas. Obrigada, Geraldo. Até mais, gente.